Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a recuperação política do Bolsonaro. Meu amigo, se você pegar a média das pesquisas de opinião que saíram aí nos últimos dias, o Bolsonaro voltou a ficar na frente do Lula. Acabou o efeito Canadá completamente. Bolsonaro já está na frente do Lula nas pesquisas. Isso para o desespero completo, amplo e restrito da elite aristocrática socialista de Brasília, né? É o que eu falo para vocês. É por isso que estão fazendo isso aqui, olha só. Ministério Público aprova novo inquérito contra Bolsonaro por violência. Vocês vão entender o que é isso aqui. Violência, Bolsonaro é violência contra mulheres, porque ele diz que petista é feia. É isso daí, meu amigo. E também reabriram a interferência da PF, o Dino quer abrir um inquérito com base na CPI da Covid, ou seja, estão de novo tentando trazer um monte de coisa contra Bolsonaro, porque de novo não conseguem fazer nada, né? É aquilo que eu falo para vocês, a elite aristocrática socialista de Brasília, ela quer prender Bolsonaro, lógico que quer, mas mais do que isso, ela quer fazer você deixar de gostar do Bolsonaro. É isso que é o principal objetivo deles, e eles estão vendo que não estão conseguindo. Vamos entender esses casos aqui. Essa notícia foi sugerida por Cachaceiro Sempre Arruma Confusão, Tecno-Feudalista Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Ministério Público Federal abriu novo inquérito contra Bolsonaro por violência. Mais um inquérito, né? Aqui. O Ministério Público Federal instaurou um inquérito para apurar possível prática de violência política de gênero cometida pelo ex-presidente em março desse ano. Ele fez comentários misóginos contra mulheres petistas. Durante uma conversa com apoiadores em Angra dos Reis, durante o feriado do Carnaval, o ex-presidente aparece em um vídeo publicado pelo seu filho, Jair Renan, afirmando que não tem mulher bonita petista, só feia. Eu concordo com ele, né? Às vezes acontece quando eu tô no aeroporto, alguém me xinga, mulher, né? Aí eu olho e penso, nossa mãe, incomível. Detalhe, o Bolsonaro falou isso, né, numa conversa particular e coisa e tal, publicaram a coisa, mas ele não tinha intenção de falar isso publicamente, né? Ele tava comentando roda de amigos e coisa e tal, né? Eu já falei para vocês a minha opinião pessoal. Eu sou libertário, meu amigo. Desde que seja palavra, não tem violência contra ninguém. Esse negócio de confundir palavra com violência é muito arriscado, cara. Isso é muito perigoso. Porque daí você abre o caminho a simplesmente não ter mais controle nenhum sobre nada, né? Qualquer coisa que você falar pode ser violência, significa que você pode responder com violência a uma fala. E aí, se você pode responder com violência a algo que a pessoa falou, e aí você acabou. Você não consegue fechar um padrão ético para a convivência humana. Simplesmente não há padrão para a convivência humana. Então, é muito perigoso esse tipo de coisa, acho um absurdo, mas, de novo, para que abrir mais um processo contra Bolsonaro, né? E neste momento, né, Bolsonaro está preso nesse momento, né? Preso preventivamente em um inquérito que ele não foi denunciado, que não tem lógica nenhuma, ele está preso nesse momento, mas ele está preso, né? O Alexandre de Moraes não vai soltar ele de jeito nenhum. E, em tese, está condenado a 27 anos de cadeia. Ele é um cara que já tem 70, 80 anos de idade, não sei quantos anos ele tem, mas deve ter alguma coisa desse tipo. Ou seja, ele não vai sair vivo disso, a menos que tenha uma reversão. Eu acredito que vai ter reversão, tá? Mas mesmo que não tenha reversão, se não tiver reversão, ele vai ficar preso o resto da vida. Então por que esse pessoal continua perseguindo o Bolsonaro desse jeito? Que ânsia que tem isso, né? Reabriram a investigação da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Também, que lógica tem isso? Reabrir mais um caso contra o Bolsonaro? Caramba, já prenderam o cara. Vai prender o quê? Ele por 200 anos? Pra quê? Né? Qual a lógica disso, né? E o Dino reabriu o inquérito do Bolsonaro com base no parecer da Covid e coisa e tal. Aí você fica assim, pô, por que esse pessoal tá fazendo isso, cara? Que loucura que é isso? Por que estão perseguindo desse jeito? Repara, é o mesmo significado, é o mesmo problema que eles tinham antes. Como eu falei para vocês, esse pessoal achava que quando tirasse o Bolsonaro da presidência, aí ninguém mais ia gostar do Bolsonaro. O pessoal só gosta do Bolsonaro porque ele tem ali um gabinete do ódio, ele dá dinheiro para as pessoas, para as equipes de robôs fazerem mensagens positivas para ele na internet, não sei o que lá. Tiraram o Bolsonaro da presidência e não aconteceu isso, né? Fizeram de tudo para tirar ele da presidência. Dedão na balança lá no TSE pro Lula, né? Tiraram o Lula da cadeia, fizeram de tudo para conseguir tirar o Bolsonaro, porque aí não, acabou o problema. Só que não acabou o problema, né? Só que não acabou, o Bolsonaro continuou popular. Aí tornaram ele inelegível, não tem que tornar inelegível, tornaram o cara inelegível. Aí também não resolveu nada. Aí não, agora vamos inventar, e foi roubo de joias, foi falsificação de cartão de vacina, sei lá o que, roubou mexerica no pé do coleguinha, importunação de baleia, inventaram um monte de coisa contra o cara para tentar fazer, não, a gente tem que fazer o povo não gostar do Bolsonaro, tem que achar alguma coisa. Aí eles perceberam que essa estratégia estava dando errado, né? Aí tentaram focar na estratégia do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes. Não porque ele deu um golpe, coisa e tal.
E aí, aparentemente, que eles estão vendo que essa estratégia também não funcionou. Mas você pode falar para mim, pô, Peter, mas como é que não funcionou? O Bolsonaro está preso, né? Está condenado e coisa e tal, então funcionou, eles conseguiram. Não, cara, eles não, isso não é o problema deles. O problema deles não é o Bolsonaro estar preso. O problema deles é o Bolsonaro ter apoio popular ou não. Por quê? Porque eles sabem aquilo que eu já falei para vocês. Pode ser em 2030, pode ser em 2034, pode ser em 2038. Se Bolsonaro continuar com apoio popular, ele vai voltar ao poder e vai desfazer toda essa merda que estão fazendo aqui com ele. E eles sabem que isso vai acontecer, né? Eles sabem que, a menos que o povo deixe de gostar de Bolsonaro, isso não vai mudar. E aí que é o problema que eles têm. O problema que eles têm é que eles não conseguem isso acontecer. E aí bateu o desespero deles, né? Voltaram a fazer isso daqui, voltaram a abrir esse monte de inquérito. E aí o Cícero Moraes me mandou algumas informações muito interessantes aqui. O Cícero Moraes, para quem não sabe, é um pesquisador brasileiro, um pesquisador independente, que até foi recentemente aceito numa entidade, a Sigma Xi, uma das mais tradicionais e respeitadas sociedades de honra de pesquisa científica no mundo, né? Até o Einstein fez parte dessa sociedade, um monte de prêmios Nobel da Paz e coisa e tal, muito bacana. Ele tem feito um monte de pesquisas interessantes, inclusive foi ele que me mandou aquela pesquisa sobre a avaliação dos pontinhos vermelhos lá nas manifestações do PT, lembra? Eu fiz um vídeo sobre isso na época, né? E ele me mandou agora também umas informações muito interessantes aqui, ó. O que ele fez? Ele pegou as pesquisas recentes que tem aqui nos vários sites, né? Então se você pegar aqui, ó, tá tudo aqui, todas as pesquisas que foram feitas aqui deixa eu aumentar isso daqui para ser visível aqui. Pesquisa do IBESP, Quaest, GERP, Datafolha, Atlas, todas as pesquisas feitas nos últimos dias aqui no Brasil, né? Você pode notar que a esquerda está com um otimismo danado, né? O Lula está achando que já ganhou 2026, não porque ninguém me bate, porque eu estou crescendo nas pesquisas e coisa e tal. E é lógico, se você pegar determinadas pesquisas, de fato você tem esse tipo de coisa, mas se você fizer um condensado de pesquisas do segundo turno, você tem isso daqui, ó. A linha vermelha é o voto no Lula e a linha azul é o voto no Bolsonaro. E, de fato, você começou aqui em 2025, em fevereiro, com o Bolsonaro na frente. O Bolsonaro estava, na média das pesquisas, estava melhor do que o Lula, né? Mas aí a coisa foi diminuindo, o Lula ganhou uma vantagem aqui e depois, só que agora essa vantagem inverteu. Olha só que coisa, né? E por que inverteu essa vantagem, né? Você repara que começou aqui lá em fevereiro, aqui, né, com o Bolsonaro na frente do Lula. Aí depois veio as confusões todas no meio do ano, né, o efeito Canadá lá das tarifas do Trump, coisa e tal, que eu falei para vocês, ia dar uma melhorada no Lula, sem dúvida alguma, ia melhorar um pouco a popularidade do Lula, mas não o tanto que o pessoal esperava. Não iria ser uma coisa como no Canadá, propriamente dito, que foi uma explosão completa da esquerda lá, acabou ganhando a eleição, né? Porque lá no Canadá teve outros fatores, teve o fato de eles terem trocado, né, o líder da esquerda lá, né? O cara que foi eleito no final das contas foi o Carney, que é muito menos à esquerda do que o Justin Trudeau, que era o antigo primeiro-ministro do Canadá, né? Então, ou seja, o Canadá teve particularidades específicas de lá. O Lula teve alguma vantagem com as tarifas do Trump? Teve alguma vantagem, não tenha dúvida. Deu uma melhorada aqui durante um tempo, justamente o período lá de julho, agosto, não sei o que lá. Só que o que acontece? Com a punição ao Bolsonaro, o pessoal não para de falar no Bolsonaro, ficando cada vez mais evidente a tragédia econômica que o Lula está apontando aqui para o Brasil. No final das contas, aqui ó, você já tem uma reversão aqui agora, já acabou o efeito Canadá, já está o Bolsonaro aparecendo na frente do Lula nas pesquisas, né? Mas você pode falar assim, mas o Bolsonaro não pode concorrer, ele não vai ser o candidato ano que vem, porque tá proibido, está preso, está inelegível e coisa e tal. E aí duas coisas, né? Uma outra hipótese para você levantar desse pessoal tá caçando um monte de novos inquéritos contra o Bolsonaro é justamente o fato de que eles sabem que já fez água, né? Que as negociações lá nos Estados Unidos já chegaram ao ponto que não vai ter jeito, eles vão ter que aceitar a anistia do Bolsonaro para liberar ele para as eleições ano que vem, isso é uma possibilidade, mas a outra possibilidade, mesmo que eles entendam que não, que o Bolsonaro vai estar inelegível ano que vem, é o que eu falo para vocês, bicho, em política não tem jeito, quem tem um povo acaba chegando no poder, não tem alternativa, né? O Bolsonaro está muito bem posicionado, a menos que eles consigam fazer uma venezuelização total do Brasil, ou seja, consigam tirar tudo quanto é candidato da eleição do ano que vem, que eu acho que eles não vão conseguir, mesmo que se eleja um Tarcísio, ou um Caiado, ou um Ratinho Júnior, alguém que não seja da esquerda, a tendência natural é a direita voltar ao poder, o Bolsonaro voltar ao poder, com muito mais força depois disso. O objetivo desse pessoal nunca foi prender Bolsonaro. Prender Bolsonaro é um detalhe, o objetivo deles era
fazer as pessoas deixarem de gostar de Bolsonaro. E não está funcionando. E agora eu acho que eles estão perdidinhos aqui. Estão desesperados, atirando para tudo quanto é lado de novo, sinal de que eles não sabem mais o que fazer para tentar dizer que Bolsonaro não é o candidato ideal para o Brasil, né? E o Lula está se ferrando nessa história, porque o Lula está agindo como se tivesse, né, ganhado já 2026, já ganhei 2026, e está jogando o Brasil no buraco. Esse aqui é o grande problema. Mesmo que Bolsonaro volte ano que vem, o tempo para a gente recuperar a economia brasileira vai levar um bocado de tempo mesmo com todas essas lambanças que o Lula fez, viu? Muito triste. Esse mandato do Lula vai prejudicar por muitas décadas a economia brasileira. Mas então é isso daí. Desespero geral bateu na esquerda de novo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.